Olá, saudações em Cristo Jesus. Espero que tudo esteja bem contigo, que a graça e a paz do Senhor estejam fluindo na sua vida. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15, ele fala assim: se vocês estão sofrendo perseguição por causa da vossa fé, por causa das suas convicções em Cristo Jesus, isso é agradável diante de Deus. Não que Deus queira que você sofra, mas porque você está sofrendo por convicção, e isso é legal, isso é uma coisa interessante, né? Não só dentro da fé, dentro da questão religiosa, mas em qualquer circunstância da vida, você sofrer por suas convicções é aceitável, é digno, é honesto, é legal, né? Muita gente sofre por convicções as mais variadas e tudo isso é digno. Mas Pedro depois ele fala assim: porém que nenhum de vocês sofra como malfeitor, como ladrão, como quem se intromete em negócios alheios, como quem fala da vida alheia, né, ou coisa assim, que o seu sofrimento não seja baseado nisso. Eu estou dizendo isso porque essa semana estava eu ouvindo o rádio, né, Band News FM, e eu vou até fazer propaganda aqui, e eu ouvi um assunto, uma chamada a respeito de um processo, uma situação que está vivendo lá o dito pastor André Valadão. Chamam essas pessoas de pastor, eu não sei o que é um pastor mais, né? Porque os caras absorvem o título, ele passa a usar esse título como se fosse de fato. Mas André Valadão se envolveu numa polêmica porque andou falando umas bobagens aí a respeito de homossexualismo ou de homossexualidade, lutando contra não sei o que, orgulho gay, aquele monte de conversas que as pessoas de vez em quando se metem a fazer coisas que não lhes é da conta, né? Eu sempre questiono muito, pergunto muito assim, por que será que os cristãos têm tanta necessidade de se envolver, de falar e de se meter em coisas relacionadas principalmente à sexualidade alheia? Porque, na boa, eu não acho que você tem que concordar ou discordar da orientação sexual de ninguém. Isso não vem ao caso você concordar ou discordar. Mas a falta de respeito para com as pessoas é algo que me incomoda muito. E os cristãos adoram falar disso. Parece assim que o maior pecado que o ser humano comete no mundo é o homossexualismo ou a homossexualidade, eu não sei como é que fala. A orientação sexual das pessoas é o maior pecado que elas podem cometer contra Deus. E engraçado, Jesus não falou uma palavra a respeito do homossexualismo, né? Jesus não tocou nesse assunto, ele veio, pregou o evangelho, falou de amor, falou de respeito ao próximo, falou de coisas transcendentais com relação ao reino de Deus, ele falou um bocado de coisa, ensinou um bocado de coisa, e ele não tocou nesse assunto. Por que os crentes são tão inculcados com esse negócio? Por que será que a gente é tão pirado com essa questão da homossexualidade, da orientação sexual das pessoas, como se isso fosse uma coisa que me interessa? Eu quero saber o que é que me diz respeito o fato das pessoas serem homossexuais ou não serem. Por que o André Valadão não foi lá na igreja dele e pregou? Ainda que as convicções dele sejam as mais absurdas, que eu acho que esse pessoal é meio maluco, mas é a minha opinião. Tem gente que adora, que idolatra eles, tudo bem também, não vamos discutir isso. Mas por que ele não fez uso do microfone, da audiência que ele tem para falar das convicções dele com relação à fé? Ele não é pastor? Se ele é pastor, ele tem que pregar sobre a fé, sobre o evangelho que ele crê, e não sobre os homossexuais, cacete, que esse cara tá falando de homossexual. Aí depois falar, é perseguição, a igreja está sendo perseguida, porque não foi bem isso que eu quis dizer. A coisa que mais me irrita nessas pessoas é dizer, não foi isso que eu quis dizer. E o André Valadão teve o descaramento de dizer o seguinte: nenhum dos fiéis na igreja entendeu dessa forma. É claro que não. Se eles fossem pessoas que pensam, eles não seriam da igreja do André Valadão, para começar, né? Desculpa, mas eu fico muito irritado. Se fossem pessoas inteligentes, não fariam parte da igreja do André Valadão, porque aquilo é uma besta ao quadrado. Então, a perseguição é uma coisa que a gente precisa entender, porque o brasileiro não faz ideia do que é perseguição religiosa. Você quer saber o que é perseguição religiosa? Vai lá para a Nigéria, vai lá para o Oriente Médio, para o Líbano, para aqueles países, aqueles países lá onde realmente, no Afeganistão, para ser o extremo, sabe, para de perseguição religiosa. Vocês provocam, os crentes provocam as pessoas, cutucam o cara o tempo todo. Um dia desses eu postei um negócio no Facebook
coloquei lá um folder que falava Caio Fábio e Ricardo Gondim juntos novamente discutindo um bocado de assunto. Rapaz, eu ouvi tanta besteira a respeito desse cara. Para começar, eu acho que muita gente não gosta do Caio Fábio, é direito se eu gostar, não gostar, não tem nada a ver com isso. Mas acredito que a maioria das pessoas que não gostam do Caio Fábio não conhecem o que ele fala, não prestou atenção no que ele diz, mas vai porque um pastor qualquer falou que o Caio Fábio é um herege, não sei o que, as pessoas vão nessa vibe aí, tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Mas quando eu postei o negócio, o cara falou, Caio Fábio veio dizer que ele tem um filho que é homossexual e não sei o que. Eu falei, o que tem a ver o fiofó do filho do Caio Fábio com, sabe, é uma coisa louca, as pessoas vão primeiro na questão do homossexualismo como se isso fosse o maior pecado do mundo, e ainda que seja o pior pecado que o ser humano faz é ser homossexual, ainda que fosse, tá, ou que seja. O que diz lá em Jeremias, escrevendo em Lamentações, ele falou assim, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então queixe-se dos seus e não do outro lado do homossexual. Queixe-se dos seus pecados, porque eles é que trazem desgraça sobre você. São os seus pecados que te causam tanto problema. São os seus pecados que te afastam de Deus, que te atrapalham, que ferram com a sua vida. Não é o pecado do homossexual, que isso não me diz respeito. Isso é um problema dele com Deus. Ele vai ter que dar conta diante de Deus se é pecado ou se não vem ao caso. Mas então, amados, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, eu lhes peço, para de cuidar da vida alheia, para de se intrometer em negócios alheios, porque depois o que vem depois disso não é perseguição, é consequência daquilo que você faz. Eu sou um sujeito, como é que fala? Eu sou um cara anônimo, né? Faço meus videozinhos aqui, mas não quer dizer nada, eu sou um anônimo. Não posso falar tudo o que penso. Porque se eu falar tudo o que penso dentro da minha casa, com a minha mulher, meus parentes, eu arrumo um monte de problema. Porque eu falo as coisas que eu penso. Eu tenho que pensar no que eu falo e não falar o que eu penso. Imagina um homem público. O André Baladão é uma figura famosa, é um cara iminente, é um sujeito aí cheio de coisa e tal, né? É uma figura pública. Você não pode falar tudo que vem à sua cabeça. Até o ano passado, né, durante as eleições presidenciais aqui no Brasil, nós sofremos uma loucura esse negócio, porque homens públicos que saem falando besteira à vontade, saem falando tudo que é bobagem que eles vêm à mente, eles falavam como se estivessem na cozinha de casa, não sem responsabilidade com as repercussões, depois fica, coitado, é perseguição. Não é perseguição. Quando você fala algo, você é responsável por aquilo que você diz. Então, sabe, o André Baladão não vai ver esse vídeo, se ver também não vai me dar atenção, que ele não sabe quem eu sou, tá um pouco se lixando. Mas você que é inteligente e que me ouve, eu te peço em nome de Jesus, pense. Não fale besteira e para de cuidar da vida do outro. Cuide de você. Você tem pecados suficientes para resolver diante de Deus. Você não precisa cuidar dos pecados do outro. Você não precisa se preocupar com o pecado do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, que isso não é da sua conta. Ame as pessoas e respeite as pessoas, porque foi isso que Jesus ensinou. O respeito ao próximo vale muito mais do que, sabe, toda a sua convicção religiosa, porque ela não vale nada, absolutamente. Então, que a gente possa pensar com muito cuidado, com muito carinho sobre essa coisa e mudar a nossa postura, porque nós que temos o Espírito de Deus, que temos o mínimo de inteligência, de capacidade de raciocínio, de ideia, de conceitos, possamos, em nome de Jesus, avaliar quem somos, o que fazemos e o que queremos dessa vida. Que Deus te abençoe e que você seja muito resolvido nisso, para que você não sofra consequências dos seus atos pecaminosos, porque para mim, quem usa do púlpito de uma igreja para atacar, seja homossexuais, seja, sei lá, por orientação sexual, raça, cor, credo, usa o púlpito de uma igreja para atacar uma outra religião. É porque na Umbanda, não sei o que, rapaz, isso não é da sua conta o que fazem os umbandistas, não é da sua conta, não interessa, não te diz respeito. Pare de se meter na vida alheia, cuide de você e fale do que Jesus fez na sua vida, porque isso é que vai fazer diferença. Beleza? Graça e paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.